Queridos irmãos, muito boa noite. Que nós possamos, nas reflexões que serão apresentadas aqui pelo Neucinho, encontrar aquele fio condutor para a busca da nossa paz interior. Tem uma música espírita que diz o seguinte: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Então é essa paz que nós temos que buscar. Mesmo no instante das grandes turbulências, se o nosso barco não tiver um timoneiro seguro, a gente está perdido. E a leitura que saiu para nós aqui, do livro Pão Nosso, é perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará, mais tarde, a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evoluem, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesmo, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui o benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos seus tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Portanto, tudo quanto fizermos, faremos de tudo com o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Entremos no nosso santuário nesse instante, olhando para a nossa intimidade, que, como dizem os Espíritos, é onde está incutida a ideia de Deus, a nossa consciência, o nosso estar conosco. Para então, de alma pura, falarmos com aquele que nos trouxe esses embates da vida, o nosso Pai Celeste. E assim, Senhor, que nos reunindo para mais uma aula, que nos prepara para as grandes lutas da vida, nós rogamos a sua proteção e amparo. Nós rogamos que nos fortaleça, que nos ilumine e que nos permita evoluir tanto que sejamos dignos de sermos chamados seus filhos. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Então, meus irmãos, com muito carinho e com muita alegria,
que nós recebemos o Nelson Campos para nos falar sobre esse caminho de paz que nós precisamos tanto. Meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Como Jesus disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E então é nesta certeza da presença do nosso Mestre entre nós, é que elevamos o nosso coração a Deus, a nossa gratidão por este momento. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, para que possamos realmente buscar o entendimento dos teus ensinamentos e aplicar em nossas vidas. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo, eu nem lembrava mais que eu já estive aqui, né? Mas eu já estive. Acho que eu era pequena ainda. Tem muito tempo, não. E hoje, gente, fala da paz interior. É cada um de nós no cultivo da nossa paz. Vivemos em sociedade, vivemos em família, exatamente para termos apoio, adquirirmos força e caminharmos juntos nesta proposta. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha a recomendação de Mateus 26:41. Há tanto tempo, há mais de 2000 anos, nós recebemos do Cristo esta proposta de viver em paz, de estarmos felizes, que os desafios da vida não são para nosso sofrimento, são para o nosso aprendizado. Então, é nessa proposta que a doutrina espírita vem abrir a nossa mente para o entendimento do Evangelho de Jesus, como ele mesmo nos prometeu, que enviaria o Consolador para nos lembrar o que ele tinha dito e nos dizer aquilo que ele não podia dizer naquela época. E aí estamos agraciados por esta doutrina maravilhosa que abre a nossa mente ao entendimento dos ensinamentos do Cristo. E ainda não nos diz tudo também, né? Temos muito a evoluir na nossa mente, na nossa capacidade de entendimento, mas já é um grande passo nos caminhos traçados por Jesus. Então, a paz interior, esta proposta, né, que estamos aqui para buscar entendimento, no Evangelho, no capítulo 28, Reuniões Espíritas, onde quer que se encontrem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. É o que eu acabei de dizer, né? Jesus está no meio de nós. Mas realmente, nós estamos fazendo por merecer a presença de Jesus no meio de nós? Ou basta estarmos aqui, reunidos em nome dele? Estarem reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 pessoas, ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que eu esteja espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Precisamos, então, estarmos em sintonia, nesta vibração. É que eu imagino um celular. Todos nós hoje temos um celular. Eu fico olhando até as famílias assistidas na casa espírita, cada um chega também com o seu celular, né? Todos temos. Tem alguma coisa com ela ligada fisicamente nesse celular? Não, né? Nós estamos aqui com ele, está chegando, né? Fio nenhum, nada ligado materialmente. No entanto, estamos conectados com o mundo. Você manda uma mensagem com um arquivo até grande, lá no Japão, recebe na hora. Vai como? Vibrações, energia. E o celular é inspirado no nosso cérebro, que foi desenvolvendo desde o primitivo
até chegarmos no nível que já estamos hoje. E aí nós vamos desenvolvendo o nosso entendimento e sabemos que para conectar, para estar ligado a Jesus, temos que estar em sintonia com Ele, pensando nele, conectado nas tuas vibrações de paz, de harmonia. E isso acontece quando nós confiamos nele. Mesmo diante dos problemas que enfrentamos na vida, nós não nos conectamos nele. Mantemos a nossa certeza de que ele cuida de nós. E os desafios que chegam, as dificuldades que chegam, as pessoas difíceis que surgem em nossa vida, é exatamente para exercitarmos os ensinamentos do Cristo. Não é para nosso sofrimento, é para nosso aprendizado. Chegou uma doença, chegou uma dificuldade, chegou aquele colega de trabalho difícil, aquele vizinho complicado. Olha que oportunidade que eu tenho de desenvolver a paciência, a tolerância, de começar a desenvolver o que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Quando alguém falar mal de mim, eu falo bem dele. Mostrar a outra face. Como que nós estamos? Já aprendemos a mostrar a outra face? Ou estamos ainda olho por olho, dente por dente, como ensinado por Moisés no nosso início? E há mais de 2000 anos, fomos recomendados a mostrar a outra face. A pessoa fala mal de mim, eu falo bem dela. Né? Nós já damos conta disso. No trânsito, quem dirige aí? Tem laboratório melhor para desenvolver paciência do que um trânsito? Como que nós estamos? Conseguindo aplicar o Evangelho em nós? Ou apenas estamos aprendendo para exigir dos outros? Isso é uma observação nossa. Porque cada um de nós prestaremos conta da nossa vida. Nós não vamos prestar conta da vida de ninguém. Olha o nosso compromisso com tudo que está chegando para o nosso aprendizado. É aplicar em nós. É o nosso desafio. E então, meus irmãos, é preciso que estejamos espiritualmente em comunhão, em termos de ideias para o bem, conforme Jesus nos ensinou. E então, no capítulo 27, pedis e obtereis. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Podemos orar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ambiente. Quando estamos dirigindo, passamos e vemos um acidente, alguém caindo, alguém sofrendo, só não podemos fechar os olhos. Nós estamos dirigindo, né? Não pode fechar os olhos, não. Nós vamos orar de olhos abertos, prestando atenção no trânsito e rogar a Deus por aquelas pessoas que estão passando por aquele acidente. Elevar o pensamento, que é a nossa conexão, que nós estamos conectados no grupo, que Jesus faz parte deste grupo. Estamos sintonizados com Ele. Então vamos emitir o nosso pedido, a nossa prece, o nosso agradecimento ao nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ver que a nossa conexão é feita através do pensamento. Eu preciso estar conectado, eu preciso estar pensando, emitindo esta vibração. É através do pensamento. Como eu disse o exemplo do celular, né? Eu tenho que conectar. Está aqui no grupo, está salvo no meu aparelho, mas eu só falo, eu só tenho contato se eu conectar. Se eu fizer o contato, se eu emitir o sinal. Assim é o nosso pensamento. Desde o início,
ainda naquele cérebro, no mundo primitivo, que nós estávamos começando o nosso processo evolutivo, nós acabamos de ser criados, o nosso cérebro foi evoluindo. Vocês lembram quando foi criado o celular? Como que ele era fraquinho? Como que ele está hoje? E como que ele vai ficar no futuro? A nossa mente também está neste processo. E temos muito ainda a evoluir na nossa mente. Então, no nosso momento de oração, no nosso momento de sintonia com Deus, nós precisamos estar realmente concentrados. E muitos de nós ainda temos dificuldade. Estamos orando e a pouco já está pensando em outra coisa. Aí você retorna o seu pensamento naquela vibração, naquela oração. Muitas vezes, aqui na Casa Espírita, por exemplo, o Espiritismo não tem imagens, não precisa de ter posição daquele jeito ou daquele para orar, porque é exatamente essa conexão. Mas tem muitas pessoas, pelo fato de vir de outras religiões, de ter desde criança o hábito de ajoelhar para orar, de fazer, ter aquela posição ideal para orar. Ele vem na Casa Espírita pela primeira vez. E na hora de orar, ele ajoelha. É a forma dele. Já teve casos da pessoa chegar à Casa Espírita a primeira vez, e falar. Gente, é a primeira vez que eu estou aqui. Na minha igreja, eu tenho o hábito de orar desse jeito. Aqui eu posso fazer isso? Fica à vontade, meu irmão. E na hora de fazer a prece inicial, fazer o encerramento, ele desceu da casa, levantou da cadeira, ajoelhou, ficou de mãos postas orando. Sabe? Natural. E ele continuou indo na Casa Espírita. E dentro de pouco tempo ele já não estava mais fazendo isso. Ninguém falou que não podia. Porque ninguém, não é que não pode. É o ato da pessoa. Tem pessoas que só conseguem sintonizar, controlar seus pensamentos diante de uma imagem. Tem que ajoelhar diante da imagem, consegue concentrar. Ele ainda está vinculado a essa necessidade. Que ele faça enquanto ele precisar. Vai chegar um momento, também não vai precisar. Conecta com o seu pensamento, as suas vibrações. Mas então, nós temos esse hábito adquirido e vamos conviver com ele enquanto nós dermos conta. A doutrina espírita não critica, não joga pedra, não condena nada, mas nos orienta em tudo. E na Casa Espírita não tem imagens, não tem essas formas. Para orar tem que fazer isso, para cantar tem que ser assim, para pregar tem que ser assim. Não tem nada disso, não tem quadros nas paredes. Nós temos o nosso controle do dia. A nossa oração precisa sair do nosso coração, da nossa mente. E nós vamos exercitando gradativamente e vamos nos evoluindo. E muitas vezes, muita coisa que não damos conta hoje, amanhã já é tão natural para nós. É igual quando o outro grita conosco. Nós temos o hábito de gritar também. O vizinho jogou lixo na minha porta, eu pego o lixo e jogo na porta dele. Mesmo nível, mesma coisa. Quando eu começo a exercitar o exercício da outra face, eu faço diferente. E a pessoa já fica tocada. Ela gritou, você fala. Na nossa família, então, é um laboratório divino que temos para desenvolver essas virtudes em nós. Aquele familiar difícil, ele não está conosco de graça, existe uma razão. E se ele grita comigo, eu falo baixo. Ele já fica assustado. Eu sempre gritei, por que agora eu estou falando baixo? Está falando mal de mim, chegou aquela pessoa, fulano falou isso de você. Nossa, e eu gosto tanto dela. Não tem motivo. Eu gosto de achar uma pessoa muito boa. Olha a outra face. Daí a pouco aquela pessoa está passando e te cumprimentando. Porque quem trouxe, leva. E a gente mostra a outra face. Olha o Evangelho na prática. E Jesus nos ensinou, e ele ainda foi longe. Podeis fazer o que eu faço e muito mais se tiverdes fé. Jesus falou para poder fazer o que ele faz. O que ele fez conosco. Gente,
Quando nós vamos poder, hein? Nossa! Mas ele falou que nós podemos. Estamos no caminho e vem a doutrina espírita nos relembrar o que ele nos ensinou e mostrar que nós podemos e que precisamos, mas é nos esforçando. E não podemos querer virar santo da noite pelo dia. Ninguém vai nos tolerar. Não vão conseguir conviver conosco. Porque é lento. Só que eu começo a cobrar de mim mesmo. Nossa, hoje eu não dei conta, hoje eu vacilei de novo. Eu queria mostrar outra face e não consegui. Eu ainda estou seguindo Moisés, mas eu preciso seguir Jesus. E a fase de Moisés já passou. Né? Eu preciso seguir e vou me esforçando. Daí a pouco, aquilo que me agredia tanto, eu já não sinto mais nenhuma agressão. Já não falo, nossa, fulano, você está ficando bobo? Será que o Espiritismo está te fazendo ficar bobo assim? Mas bobo por quê? Mas olha o que fulano fez com você. Antes você revidava, você retrucava na hora. Oh, eu nem percebi que ele fez isso comigo. Eu já presenciei um caso desse, sabe? Já vi alguém cobrar do outro, colega de trabalho, sabe? Eu falei assim, nossa, um dia eu vou chegar lá também. Nem percebeu o que o outro fez comigo, né? Isso é muito nobre, é muito natural. Agora, se nós quisermos virar santo da noite pelo dia, ninguém dá conta não, gente. Porque ainda faz de conta, sabe? E as pessoas percebem. Porque fica muito natural. A gente nem percebe mais as agressões. Já não faz parte mais do nosso contexto. E então, a paz de espírito, olha o que Divaldo Franco nos fala. Esse fenômeno, a paz interior, ocorre quando conseguimos viver dominados pelos sentimentos do amor, da caridade, da compaixão e da sede de Deus. Nós já temos essa vontade de nos melhorarmos. Nós não estamos preocupados em melhorar ninguém. Porque às vezes muitas coisas que a gente aprende, a gente quer aplicar no outro, quer cobrar do outro. Mas eu estou cobrando de mim. Eu estou buscando a minha transformação. Enquanto permanecermos no cultivo do ego e das suas manifestações inferiores, não conseguiremos a harmonia necessária para uma cultura de fraternidade. Veja bem, enquanto permanecermos na cultura do ego, satisfazer sempre o nosso ego, ele tem que ser assim, eu gosto é assim, eu quero é assim, tem que ser do meu jeito. Enquanto eu estiver com esse pensamento, eu ainda vou ter dificuldades. Como é natural, olha bem, como é natural, a maturidade espiritual dos seres é um labor interno, porque marchamos da sombra da ignorância para a luz do discernimento. E as conquistas transformadoras para melhor sempre ocorrem muito lentamente. A sementinha para germinar. Nós plantamos uma sementinha e queremos colher amanhã, o que vai acontecer? Ela precisa de tempo para germinar. Nós temos a sementinha divina em nossos corações e vamos regá-la gradativamente com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações de cada dia. Vamos regando e ela vai germinando até um dia dar frutos seguros. E então, Divaldo Franco, através de Joana, sabe, ele nos fala dessas necessidades que temos de cultivar, de acender esta luz interior. Ninguém faz por nós. Nós que cultivamos este acendimento. O nosso convívio em sociedade, o nosso convívio em família, são oportunidades de aprendizado juntos. E cada um apoiando um ao outro. Na nossa família, na sociedade, no nosso local de trabalho, em todos os locais da nossa convivência. São oportunidades de aprendizado. E a Seara dos Médiuns, no capítulo 89, neste curso de paz, nos surge a necessidade de reforma íntima. E, nesse tema, Emmanuel diz que
o entendimento da doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. Então, aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, que o outro me respeitasse, que o outro me aceitasse como sou, o que eu preciso? Fazer exatamente isso para com o meu próximo. Aceitar o outro como ele é. Conviver com as pessoas aceitando-as como elas são. É exatamente o que eu quero que faça comigo. Me aceitar como sou. Eu só exigir que eu seja respeitado? Só exigir no trânsito, por exemplo, que eu seja respeitado? Ah, mas é porque eu estava com pressa, por isso que eu fiz isso. E o outro? Será que aquele momento que ele te prejudicou também não é o momento que ele estava com pressa? Ou é imprudência nossa mesmo? Ou é querer levar vantagem em tudo ainda? É uma autoanálise. E o Evangelho do Cristo é para aplicar em cada um de nós, conforme o nosso entendimento. Conforme o nosso entendimento. Por isso temos tantas religiões, não é mesmo? Que precisam ser respeitadas. Temos tantas religiões para ninguém ficar sem religião. Que cada religião é conforme o entendimento de cada um. Então nós vamos ver que a doutrina espírita vem nos fazer um alerta, nos relembrar realmente a essência dos ensinamentos de Cristo. E a paz do mundo, a paz interior. A maior parte dos seres humanos deseja a paz do mundo. É como um sonho coletivo. Nada de guerras, de conflitos originados por preconceitos ou disputas políticas e religiosas. Isso nós gostaríamos muito. E falamos, gostamos, não, que absurdo. Olha, preconceito, guerra por causa de preconceito religioso. Gente, olha que incoerência, né? Guerra religiosa. Não é? Mas, entretanto, muitos esquecem de um detalhe. A paz é o resultado de uma construção de pessoas, grupos, comunidades e povos. Ela nasce muito antes no coração de cada um de nós. A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em cada um de nós. E se tenho eu amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. A paz é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive em paz não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. Veja bem, a paz. Se eu já conquistei a paz do meu íntimo, esta confiança em Deus, que cuida de nós, aquele pai que leva o filho para fazer uma cirurgia, sabendo que seu filho vai sofrer. Por que esse pai, essa mãe leva e acompanha o seu filho? Porque o ama, quer bem. Assim é Deus conosco. As dificuldades que surgem em nossas vidas, as pessoas difíceis que cruzam os nossos caminhos, é uma necessidade para crescimento, para cura do meu espírito. A doença que chegou é para meu processo de reeducação, de revisão dos meus valores. Não é para o meu sofrimento.
É o meu Pai me levando para a mesa de cirurgia para me curar. A nossa gratidão a Deus. Chegou uma pessoa difícil na sua vida, aquele vizinho complicado, aquele colega de trabalho, seja quem for. Olha que oportunidade que eu tenho de desenvolver em mim a paciência, a tolerância, a compreensão. Não é sofrimento, é oportunidade de aprendizado. Mas muitas vezes nós ainda estamos naquele estágio de querer cobrar do outro o que eu estou aprendendo. Você precisa ir na casa espírita comigo, você precisa participar do estudo, olha o que você está fazendo. E olha o que eu estou fazendo com o conhecimento que eu já tenho. Quem viu, quem assistiu o filme Nosso Lar 2, presenciou aquele senhor fazendo uma palestra maravilhosa na casa espírita, falando bonito. Depois da palestra, abraçando e sorrindo com todo mundo. Quando chega em casa, na hora do almoço, o filho, por uma rebeldiazinha na hora do almoço, o que ele faz com o filho? Nossa, que absurdo! Aí a esposa olha para ele, na hora que o filho sai da mesa chorando, olha para ele e fala assim: não foi isso que você pregou lá na casa espírita hoje. Não foi isso que você ensinou lá na casa. Ah, mas aqui é diferente. A nossa família, o nosso lar, é o nosso maior compromisso nesta vida. É ali o meu laboratório para desenvolver os meus sentimentos, para aplicar o que eu aprendo do Evangelho de Cristo em minha vida. É a minha família. E todos aqueles que aproximam mais de mim, os meus colegas de trabalho, meus vizinhos, toda essa equipe do meu convívio. Mas a minha família é o meu maior compromisso. Não estamos juntos por acaso, não é mesmo? Então, lá na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos. Fotografia do pensamento, não tem 14. Nossos pensamentos são como as ondas de rádio e TV. Nós não as vemos, mas elas estão em todos os lugares. O pensamento é uma força, ele cria imagens fluídicas. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento, a vontade e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Olha o valor do pensamento, olha o valor da vontade no plano espiritual. Basta pensar, basta querer. E nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para chegar nesse ponto aí. Aliás, vamos chegar ao ponto que não vamos precisar de falar. Eu chego, você já sabe o que eu estou pensando. Com o Chico mesmo acontecia isso, né? Tinha gente que passava longe do Chico. Eu sabe o que eu estou pensando. Eu chegava assim: meu irmão, não preocupa não, isso também vai passar. Tá? Você nem tinha falado nada com ele. Né? De volta também quando acontece isso. Né? Então, minha mãe mesmo, gente, ela conviveu um pouco com o Chico em Pedro Leopoldo. Ela falava que elas passavam lá na escola, eles passavam longe dele. Diz que ele sabe o que a gente está pensando. Não passar perto dele, não. Sabe? Então, assim, são pessoas já maduras, já cresceram, já evoluíram. Né? Essa caixa mental aqui já não precisa mais dessas. Imagina nós, se nós estivéssemos sabendo o que o outro está pensando aqui agora. Não estamos preparados para isso, né? Temos que ter muito cuidado ainda, temos que reeducar muito ainda, sabe, o nosso modo de ser. E é gradativo. Né? Não estamos matriculados na série certa. Cada aluno está na série escolar que ele já fez por merecer. As provas que ali chegam é de matéria que ele já estudou. Não adianta, eu estou na quinta série, não. Agora eu vou para a oitava. Não.
Eu vou da quinta para a sexta, é gradativo. Assim somos nós. Estamos aqui, então, nesse processo. Matriculados na mesma sala de aula. E na mesma sala de aula, tem alunos, cada um já evoluiu num ponto, não é isso? Tem aquele que sabe mais matemática, aquele que tem mais facilidade com português, e aí vai. Reúne em grupo para fazer um trabalho. Se o trabalho é de português, aquele que domina mais o português é o mais vai cooperar naquele grupo. Não é? Quando é de matemática, é o outro. E aí vamos juntos caminhando. Assim, somos nós em família, em sociedade, na casa espírita, vamos caminhando juntos. E sempre aprendendo um com o outro. Por isso que estamos em sociedade. Não é mesmo? Então, pensamento e vontade. Veja bem. O vigiar e orar. Começa tudo aí. A bomba atômica, o avião, o navio, começou onde? A criação desses equipamentos começou onde? No pensamento. Toda a criação do homem iniciou no pensamento. Não é mesmo? Então, olha a importância do pensamento. A parábola do bom samaritano. Quando Jesus reúne todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. Gente, todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. E nós sabemos muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a nossa alma. De todo o nosso entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Então, como eu disse, temos várias religiões, porque cada um no seu entendimento. Então, cada um será julgado conforme as suas atitudes, de acordo com o seu entendimento. Esse julgamento é individual, é pessoal. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, olha o respeito que nós temos de ter, pelas diferenças. Agora, quando fala amar o próximo como a si mesmo, aí tem interpretação. É fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito comigo. Então não tem maneira diferente de interpretar, não. Eu fiz isso com ele, você gostaria que fizesse com você? De jeito nenhum. Então o que você fez com ele? Então a primeira coisa que o samaritano, que era tido como herege, homem de má vida, sentiu quando ele viu o caído, foi totalmente diferente daqueles que eram tidos como doutor da lei, como o grande conhecedor da lei de Deus, da lei dos homens, aqueles 2 que passaram e ignoraram o caído, passaram de lado. O samaritano, quando viu, o que aconteceu com ele? Ele foi tocado de sentimento. Quando ele viu, ele sentiu, ele conectou com aquele caído, com aquele necessitado. Primeira coisa que aconteceu, e é o que acontece conosco, precisamos primeiro conectar, pensar. Tudo começa aí. E o que é que ele fez? O seu sentimento o levou a descer do cavalo. É o que nós precisamos saber, aprender a fazer. Descer do nosso orgulho, da nossa vaidade e aproximar do outro. E quanto mais difícil é a pessoa, mais nós precisamos exercitar-nos. Tendo hoje, tendo amanhã, uma hora, eu consigo conectar com ele. Eu consigo descer do meu orgulho, da minha vaidade e aproximar do outro. Dá o que eu tenho, a minha paciência, a minha tolerância, mesmo que eu não esteja sendo compreendido, mas eu me esforçando. E aquilo que eu não dou conta, eu encaminho e acompanho. É o modelo que Jesus nos ensinou. E por incrível que pareça, o órgão público de hoje, que eu creio que todos conhecem, que é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, dentro da lei humana, faz isso. É a lei dos homens aplicando a lei de Deus. É fantástico. Primeiro dia que eu fui no CRAS, acompanhando um senhor que tinha procurado a Casa Espírita hoje, a área de assistência e promoção social espírita, tem esse compromisso. Primeira coisa que um necessitado chega pedindo ajuda material na Casa Espírita, você já foi ao CRAS? É um direito seu. Hoje a maioria das pessoas, é raro tem alguém que não conhece o CRAS. A maioria já passaram, depois da pandemia, quem não conhecia ficou conhecendo.
Mas tem famílias que nunca teve necessidade e surge a necessidade, eles não sabem do CRAS. Então chega. O que acontece quando você vai ao CRAS? Eu fiquei assim, gente, maravilhado. No primeiro dia que eu fui lá, acompanhando esse senhor. Fomos atendidos por 2 profissionais, um assistente social e um psicólogo. Ouviu tudo que ele tinha para falar, da necessidade dele. Eles ouviram, tá? Já agendaram com ele uma visita e já deram para ele o que tinha. O senhor já pode levar, mas já vamos fazer uma visita. E aí ele fica falando, a gente vai visitar. Normalmente a gente precisa de muito mais coisa do que isso que ele falou aqui. O que a gente não tem, a gente encaminha, a gente acompanha. Assim, gente, olha, a lei dos homens aplicando a lei de Deus. O dia que eu falei isso numa palestra, e que tinha um assistente social, um espírita lá na palestra, depois da palestra ele falou assim, eu faço esse trabalho, eu nunca tinha percebido que eu estou aplicando a lei de Deus. Eu falei, não, você está aplicando a lei dos homens, né? Inspirada na lei de Deus. Gente, mas eu fiquei maravilhado, eu faço isso que você falou. Está vendo? Onde nós estamos chegando? A lei dos homens aplicando a lei de Deus. E nós, na casa espírita, com todo esse conhecimento que temos, já estamos fazendo isso? Estamos aproximando de quem chega na casa espírita pela primeira vez? O que ele busca? Muitas vezes levam a cesta básica sem necessidade. Porque não foi ouvido, não foi recebido, não foi recepcionado na casa. E um caso rápido de uma experiência que nós tivemos num evento em Belo Horizonte, devido a eu participar de um grupo da assistência social da União Espírita Mineira, a gente participa de muitos eventos, nas casas espíritas, eventos que a União promove, a gente vai junto. Então, em um setor do movimento espírita em Belo Horizonte, ouvimos um caso de uma coordenadora da região, de uma senhora que chegou na casa espírita pela primeira vez, né? E falou, ela estava mudando de local, ela já era espírita e foi visitar a casa espírita, para a região que ela tinha mudado. E quando ela estava indo embora, no ponto de ônibus, tinha uma senhora chorando, no ponto de ônibus, com uma cesta básica no colo. Ela viu aquela senhora chorando, falou assim, gente, com uma cesta básica? Será que ela veio da casa espírita? Aproximou dela e foi conversar. Senhora, por que a senhora está chorando? Algum problema? Então, minha filha, eu estou com muito problema. Mas a senhora estava na casa espírita? Estava. Eu fui lá. Uma vizinha minha me recomendou que eu fosse lá. Por quê? Porque eu estou querendo me suicidar. A única filha que eu tinha, que era a razão da minha vida, foi morta em um acidente. E eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu só tenho que morrer. E a vizinha me pediu para ir na casa espírita, que lá eles iam me atender, me orientar. E eu cheguei lá na casa espírita, simplesmente ganhei uma cesta básica. Ninguém me deu chance, eu não sei nem com quem eu conversaria. O que era para ser feito na casa espírita, foi feito lá no Ponte de Cruz. E essa senhora que tinha ido lá pela primeira vez, mas já era espírita, que ela, né, como disse, ela tinha mudado para aquela região naqueles dias. Então, ela falou, não, conversou com a dona, orientou, pegou o endereço dela, né? Essa senhora voltou na casa espírita, continuou o atendimento, foi muito bem assistida depois. Mas aquilo que aconteceu no ponto de ônibus tinha que ter acontecido na casa espírita. E tem muitas casas que ainda funcionam assim. Era o nosso costume. Não tem ninguém na recepção. E é tão bom e tão necessário, toda a casa espírita, a porta está aberta, ter alguém atento a quem chega pela primeira vez. Porque tem gente que chega olhando de banda, né? Senta lá na primeira cadeira, na hora que o trem baixar eu corro. Diz, não, mas sou mineiro, né? Na hora que o trem baixar eu corro. Não vai baixar trem nenhum, não vai baixar nada, né? Então, mas o que precisa? Uma recepção. Alguém para acolher essa pessoa. E se ela busca informações, tem alguém para acolhê-la. E a equipe do atendimento espiritual vai pegar essa pessoa e vai sentar com ela para ouvi-la. É um exercício de aprender a ouvir. O
vamos ouvi-la, vamos orientá-la, né? Muitos buscam cada coisa, gente, vocês precisam ver. Quem fica na recepção de uma casa e que acolhe essas pessoas, ouve cada coisa que a pessoa quer conseguir na casa espírita e você não acredita que ainda existe. O que as pessoas ainda pensam do espiritismo? Cada coisa que não dá para contar aqui, sabe? Então, mas é fantástico. E muitos que chegam buscando socorros mais diversos, muitos se tornam espíritas, outros não. Outros se tornam simpáticos, admiradores, mas não se tornam espíritas. Temos casos de pessoas de religiões tradicionais, como a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, né, que chegam na casa espírita pela primeira vez, buscando socorro, porque está tendo problema, né? Aquele filho, meu netinho, eu levo ele para a minha igreja, mas ele não dá conta, ele não fica, ele perturba tanto que ninguém aceita. Já tentei, aí o pastor não quer mais que a gente leve ele lá. Então alguém me orientou para trazê-lo aqui para ver que problema que ele tem. E essa pessoa é acolhida, é orientada, né? A criança é feito um tratamento, porque estava acompanhado de uma turma buscando vingança dessa criança, sabe? Que desorientava totalmente. Ele se harmoniza, começa a frequentar a casa espírita, mas esta senhora chega num momento que diz assim: nossa, eu gosto muito daqui, me ajudou muito, mas eu não consigo sintonizar com esses ensinamentos, eu não consigo interiorizar em mim, eu não estou preparado para esses ensinamentos, eu preciso voltar para a minha igreja. Volta, minha irmã, volta para a sua igreja, leve o seu netinho agora, porque, ou então você traga ele para a evangelização, ou então ele já vai se adaptar lá na evangelização da sua igreja, e ela retorna para a sua igreja, o filho, o netinho, se adapta à evangelização da igreja dela e ela fica lá, feliz da vida. Mas fala do espiritismo com ela. Fala mal do espiritismo para vocês verem. Na igreja. Tem frequentadores da igreja que a gente conhece que comenta. Quando eles estão em grupo de estudo, alguma coisa assim, que alguém aponta o espiritismo, está na hora. Se criticar, você conhece o espiritismo? Não conheço não. Então vai conhecer primeiro você falar. Ela é desse jeito. Tá? Então está lá na igreja. Ela não sintonizou, não conseguiu se adaptar à doutrina, mas a essência ela sabe que a doutrina espírita é um caminho de Jesus. Só que é o que ela disse, eu ainda não consigo sintonizar com estes ensinamentos. É grande demais para mim. É como se eu estivesse na 5ª série estudando matéria da 8ª. Eu ainda não dou conta. Ela falava e até rindo, sabe? Não dou conta mesmo, eu tenho que voltar para a minha sala de aula. Tá? E foi amigo do mesmo jeito. Olha bem, né? O que é a maturidade? E a criança também se harmonizou. Então é isso que a gente precisa, sabe? É de cada um conforme a sua sintonia. Então, quando a gente vê a palavra do bom samaritano, esse modelo de vida para todos nós. Aqueles ditos conhecedores de tudo, passou de lado. E o outro, que era tipo como herege, como homem de má vida, foi o que Jesus nos mostrou. Né? As atitudes dele como modelo. Quem somos nós a ficar criticando e condenando alguém? Não é mesmo? E então, do livro Nós, Emmanuel simplifica para nós assim: se desejas a bênção da paz, simplifica a própria vida, para que tranquilidade te favoreça. Aprende a viver um minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que possas. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura num grave instante de acerto justo. Chegou o momento de acertar nossas contas, virá a oportunidade de acerto. E se esse acerto chega e nos encontra no trabalho e no bem,
a divina misericórdia, que a nossa dívida seja elevada por tempo indeterminado, sejam prorrogadas por tempo indeterminado, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A mensagem de Emmanuel, remuneração espiritual, nos traz a essência desse progresso nosso, que o amor cobre uma multidão de pecados. Chegou aquele momento, se eu nasci numa proposta, se meu olho foi motivo de escândalo, mas eu fiz por merecer que eu vou ficar cego aos meus 20 anos, eu vou ter um acidente e vou ficar cego, a minha programação nesta vida. Quando chega esse momento, eu passar por esse acidente, mas se eu estou no trabalho do bem, se eu estou exercitando o amor de mim, se eu estou me esforçando, buscando me melhorar e praticando o bem, e chega o momento de fazer esse pagamento, e sou encontrado nessa condição de trabalho do bem, manda a divina misericórdia que seja suspenso por tempo indeterminado. Eu posso até passar por um acidente leve, que eu não vou ficar cego mais. Porque eu já paguei com amor aquilo que eu teria que pagar pela dor. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, a palavra de Emmanuel, a paz. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitar onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Então, cuidar das obrigações nossas de cada dia. Cada dia. Porque amanhã eu nem sei se eu vou estar aqui de novo. Não é mesmo? Nós não sabemos. Vamos cuidar do nosso hoje, aqui e agora. Que o nosso amanhã vai depender desse nosso hoje. Não acreditemos em paz ambiental sem paz dentro de nós mesmos. A fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Poderá alguém insistir na obtenção da verdadeira paz quando ainda disputa a ferro e fogo a posse de bens perecíveis? Ainda podemos conquistar a paz quando estamos lutando pelos bens do mundo, guerreando pelos bens do mundo? Por isso, meus irmãos, quando chega uma família totalmente harmonizada, tranquila, os filhos se dão muito bem, chega o momento de dividir a herança. Os pais partem para outra vida. Chega a hora de dividir a herança. Quantas famílias se desarmonizam neste momento? Veja bem. Precisamos nos cuidar, nos vigiarmos nesses momentos. Que a gente vê acontecer isso com muita frequência. Não vamos deixar de acontecer conosco. Vamos nos cuidar. Não é mesmo? Então, essa consciência de dever cumprido é o nosso grande desafio. Paz de consciência. O que o outro está pensando de mim é problema dele. Eu ter a minha paz de consciência é que é fundamental. Que essa paz íntima. O que verificamos é que, sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-paz são encenações diplomáticas, sem fundo prático, não obstante intenções respeitáveis. Não gera dúvida. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que, em outras circunstâncias, poderiam ser nossos. Antes de criticar, antes de jogar pedra, antes de agirmos, conforme eu já disse aí, nesse modelo do trânsito, de querer vingança, de perseguir o outro, se fosse eu naquela condição, o que eu faria?
Se fosse eu no lugar do outro, como é que eu agiria? Antes de qualquer atitude. Há poucos dias tivemos uma morte, um acidente fatal na subida daquele morro ali, na entrada de Patinga, no Castelo, por causa disso. Uma perseguição de um motorista com o outro. Um fechou o outro lá na parada do semáforo e começou a seguir o outro. Aí o que estava na frente desviou, correu, subiu aquele morro, o Castelo ali, aquele bairro, e naquela correria o carro rodopiou e pegou duas senhoras que estavam descendo. Elas foram trabalhar lá, estavam descendo. Na calçada, o carro passou em cima das duas. E uma morreu na rua. Veja bem, perseguição. Por causa de um desentendimento no trânsito. Olha a confusão da vida dessas pessoas. Por causa de um momento de exercício dos ensinamentos do Cristo. Mostrar a outra face. Vá com Deus, meu irmão. Realmente eu falhei, mas eu vou me vigiar. Ainda bem que não ocorreu o acidente, graças a Deus. Não vamos buscar desculpa. É o nosso desafio. É o momento de aplicar o Evangelho em nós. Conquista com a paz. Olha a receita de Rodrigues. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. Veja bem, Joana de Anjos aprofundando aí nesse uso da tecnologia. Então, impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Nós não estamos percebendo, mas estamos aí. Muitas vezes, na calçada da rua, olhando o celular, talvez tropeçando, e até caindo, trombamos com alguém. Já toma conta da nossa vida. Nós estamos só aqui no celular. Né? É só virtualmente conectado. Você vê o pai andando com a criança lá na praça andando de bicicleta, o pai está ali, a criança está lá e o pai está com o celular. A mãe está lá com a criança, né, almoçando, e a criança está ali, tornando a alimentação, e a mãe está no celular. Como que nós estamos nesse uso da tecnologia? Né? Nós estamos deixando realmente os nossos compromissos pessoais de contato. Tá? Então, com essa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e de caridade, assim como outros, têm ficado à margem. O prejuízo do desenvolvimento emocional, enriquecido de compreensão da realidade da vida, tanto quanto das suas reais necessidades. Então, essa imposição desses padrões de conduta, né, tem induzido-nos a esses comportamentos. Precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós estamos fazendo pior do que o outro que nós estamos criticando. Nós temos de observar, realmente eu faço até pior. Tá? Então, é a oportunidade de aprendizado. Pode-se, em consequência, afirmar que no lar, onde alguém logra a paz, toda a família faz beneficiar dele. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida, amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região, pelo mundo. A paz é portadora de bênçãos que facultam a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental para a construção da vida esperante. Então, meus irmãos, nós vamos ver que é fundamental estarmos atentos nas nossas mudanças, porque muitas vezes ocorrem com tanta naturalidade, de uma forma tão lenta, que nós não percebemos como que nós estamos. Criticamos aquilo, nossa, gente, eu não tinha percebido ainda, mas eu faço pior do que fulano. E que eu estou criticando, eu estou condenando. Então, essa busca do autoconhecimento é fundamental, essa autovigilância. E então, olha o que a Maria nos diz aí. Reflete
da importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Não temos que culpar ninguém. Temos que nos vigiar e sermos a essência dessa paz. Sermos aquele estímulo para esta paz. E o exercício do Evangelho na nossa intimidade, nós vamos alcançar esse objetivo. Não é da noite para o dia. Talvez nem é nessa existência, mas já estamos treinando. Estamos nos preparando. E como eu disse, cada um colhe aquilo que semeia. E se estamos aqui na doutrina espírita, tendo a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo de forma prática em nossas vidas, que a teoria é muito bonita, é fácil de convencer as pessoas teoricamente, mas vamos realmente convencer pela prática? E gente, bateu, levou, gritou, você grita. Olha, quanto tempo tem que nós já recebemos o ensinamento contrário, de mostrar a outra face. Há mais de 2000 anos, quem nós estamos seguindo? Ou quem nós estamos nos esforçando por seguir? É a análise de cada um. Mesmo dos automatismos primitivos, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, o ser passou para os instintos básicos, até alcançar a inteligência e a razão, que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se, a partir daí, pelos campos vibratórios da intuição. No início, olha só, o automatismo primitivo. Nós estávamos no regime automático do primitivismo. É o crescimento, é o nosso processo evolutivo pelo instinto, né? Pela busca da sensibilidade. E na busca da sensibilidade, né, através dos instintos básicos, alcançamos a inteligência. E da inteligência, a razão. É o que nós estamos analisando, que a doutrina espírita nos orienta em buscar a razão, o porquê das coisas e o porquê que eu preciso me cuidar, me mudar, né? E então, vamos chegar no ponto da comunicação mente a mente, conforme eu disse anteriormente, né? Estamos nos preparando para isso, não é mesmo? Então, meus irmãos, nós vamos ver esse processo evolutivo. Saímos de Deus, simples e ignorante, instinto, inteligência, razão, sentimento, amor, plenitude. Porque nos diz Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Veja o nosso caminho. Então não precisamos achar que temos que virar santo da noite para o dia. Muitas coisas que nós estamos aprendendo agora, ainda não vamos conseguir praticar com fidelidade nesta vida. Mas já estamos nos esforçando, estamos nos vigiando para conseguirmos. E reconhecendo que o primeiro grande passo é reconhecer onde eu preciso melhorar. Porque nós justificamos tudo que fazemos e criticamos o outro em demasia. Então, o processo é esse. De simples e ignorante à plenitude da perfeição. Foi Jesus que nos garantiu isso, né? Então, meus irmãos, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus. Sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que é arrancado ao vento obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. No ser primitivo, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surgem entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos, aperfeiçoados
for brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando a nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a ingenuidade, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, nós não temos que exigir nada de ninguém. Temos que exigir de nós, porque o conhecimento adquirido, que nós adquirimos, nos permite operar. E eu serei cobrado por este conhecimento. Eu já sei e não faço. Né? Ah, mas já que eu vou ter outra vida mesmo, deixa eu curtir a vida agora. Por que nós não podemos exigir que as pessoas aceitem a reencarnação? Todo mundo diz, eu não tenho. Eu tenho um colega que diz assim, se eu acreditasse na reencarnação, eu seria outro. Porque eu saberia que eu teria outra chance se eu aproveitar a vida. Já que eu vou vir de novo, né? Deixa eu curtir a vida. Mas você tem que entender as consequências de quando você sabe. Quanto mais se dá, mais será cobrado. Então vamos aproveitar os momentos atuais. E o tesouro dos Espíritos, Herculano Pires nos diz, a própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros sentimentos. Então, no texto atribuído ao filósofo grego Aristóteles, 360 anos antes de Cristo, intitulado Revolução da Alma, entre outras coisas, lê-se que a tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Gente, 360 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Veja bem. E até hoje, nós ainda estamos nesse desafio. Buscar a nossa paz interior, a consciência tranquila de dever cumprido. É o nosso grande desafio. E a doutrina espírita vem facilitar para nós este entendimento. Com as 5 obras básicas, com mais de 400 obras de Chico Xavier, mais tantos outros editores, tantos outros escritores, para nos ajudarmos a entender e praticar o Evangelho de Cristo. Então, a questão 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são precisas faculdades que ainda não possuem. Nós ainda não possuímos faculdade para a compreensão de todas as coisas. Mas nos é dado aquilo que já temos condições de entender, conforme as séries que nós já passamos, que nós estudamos. A matéria é de acordo com a nossa capacidade. E a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Alguém sabe? Qual é o tipo mais perfeito? Nosso modelo. Alguém sabe, gente? Jesus? É mesmo? Tem certeza? Jesus, mas fala Jesus, nosso modelo, nosso guia perfeito. E Allan Kardec nos fala, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animado. Então, meus irmãos, é simplesmente fantástico
este Cristo que esteve no meio de nós, cuidou de nós, continua cuidando de nós. E o nosso planeta, a nossa Terra, que teve todo o seu acompanhamento da sua formação, e ele descer até nós, ocupando o corpo físico deste. Imagina a sua vibração, que ele teve que diminuir para ocupar um corpo desse. Imagina a nossa Mãe Santíssima, que hoje é comemorada nosso dia de Nossa Senhora Aparecida pela Igreja Católica. A grandeza desse Espírito, dessa Mãe, que recebeu Jesus em seu útero. A grandeza deste Espírito, a grandeza de José, responsável por cuidar deles. Gente, é grande demais, é nobre demais para nós estarmos aqui na doutrina espírita, que abre este leque para o nosso entendimento e compreensão da vida. A Jesus, a nossa imensa gratidão. A nossa Mãe Santíssima, que cuida de nós, o nosso abraço de luz, neste dia tão especial para todos nós. E Jesus continua a cuidar de todos nós. E Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim será. A verdade imperará no mundo. O amor será exaltado entre as maiores virtudes. A justiça vencerá por fim. A dor haverá cumprido a missão de educar. O bem ditará as normas da vida. A fraternidade unirá os povos. A paz alicerçará o progresso geral. A alegria purificará as emoções. O perdão nascerá espontâneo. A natureza não mais sofrerá violência. Assim será quando, afinal, o Evangelho de Jesus triunfar nos corações, ensinando a viver no reino de Deus. Olha como será o nosso futuro, a nossa vida no planeta Terra, porque Jesus nos garantiu: os justos herdarão a terra. Seremos um mundo feliz. Então, nesta paz que Jesus nos envolve, nas tuas vibrações de luz, é que agradecemos por esta oportunidade e pedimos desculpa porque ultrapassei o tempo previsto. Muito obrigado a todos. Que Jesus e nossa Mãe Santíssima, neste dia especial de comemorações pela nossa população de um modo geral, neste feriado, a Nossa Senhora Aparecida. Gratidão a Deus. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão, por esse grandioso estudo que nos emocionou muito. E eu estava segurando ali para não chorar. Queremos agradecer a presença de todos e aqueles que desejarem paz possam permanecer no salão. Vamos quietar os nossos corações para fazermos a prece final. Deus de infinita misericórdia e amor, Jesus, médico divino, gratidão por esses instantes maravilhosos, com esta palestra que nos deu tantos ensinamentos que a gente não consegue nem descrever, de tanta emoção e entendimento que o Nelson trouxe para nós. Que nós possamos colocar em prática o primeiro ensinamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque seguindo este ensinamento, estamos seguindo o seu caminho, a sua verdade, que ele nos trouxe para nós. Gratidão a todos os irmãos que aqui tiveram e que o nosso irmão possa seguir em paz no seu retorno em Batina, levando o nosso abraço fraterno para os nossos irmãos do CEALC,
que foi a nossa primeira casa espírita. Gratidão a todos e muita paz.